Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. A palavra de hoje, que se encontra em Provérbios 14, a partir do versículo 29. O longanismo é o grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O coração feliz é a vida para que o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Porque o que oprime o podre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançada fora o ímpio, mas o justo até a morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é impróprio das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Meus irmãos, aqui fala sobre a sabedoria, sobre a edificação. Quando começa lá no Provérbios 14, começa a falar que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Fala que aquelas que são sábias, elas desviam dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E que a boca do tolo nós sabemos que ele fala suas coisas, suas próprias opiniões, suas soberbas, aquilo que o coração deles estão cheio, aquilo que a razão deles estão cheia, meus irmãos. Mas aquele, meus irmãos, que carrega a justiça de Deus, em nome do Senhor Jesus, da boca dele, meus irmãos, dos lábios deles, não sai impureza. Os sábios, eles sabem conservar os seus próprios lábios. No partir do versículo aqui 29, começamos a falar que é longanismo. Longanismo é alguém que sabe esperar, que saber qual é o momento certo de agir, esperar no Senhor, esperar as mãos de Deus se manifestar. Porque é melhor ser um longanismo que fala no Senhor, porque nele há grande entendimento, meus irmãos. Mas aquele de espírito impaciente, aquele que vive na correria, aquele que vive, meus irmãos, procurando algo para se achar para si próprio, para suas próprias razões, para suas justificações, que é inquieto, meus irmãos. Esse mostra um espírito de loucura, porque a impaciência faz muitas das vezes a gente fazer coisas sem pensar, sem agir com a razão. Talvez as faltas de paciência faz nós agir momentaneamente. Muitas das vezes agimos como loucura que fala, porque nós esperamos o agir de Deus. Oramos, dizemos que confiamos no Senhor, mas queremos fazer o nosso próprio tempo. E a Bíblia fala que há tempo para tudo. E o Senhor está presente em tudo. Mas fala que aquele que é prudente, no seu coração, a sabedoria permanece, meus irmãos. Mas aquele que não é prudente, meus irmãos, o seu coração carrega a sua própria malícia, meu irmão. E a própria Bíblia fala que esse é o ímpio. Ele está cheio dos seus conhecimentos. O seu interior os faz eles tolos. Porque eles são guiados, muitas das vezes, até mesmo por opiniões das pessoas. Porque na sua inquietude, nos seus afazeres, na sua correria, estão sempre pensando. Mas aquele, meus irmãos,
que consulta o Senhor, aquele que compadece pelos necessitados e sabe honrar eles. Esse sim é o justo. Esse sim a justiça exalta. Esse sim o Senhor, o Rei, se alegra do servo prudente. Quando nós vemos esse versículo, coração, feliz é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os nossos olhos. Feliz é o coração, é aquele que espera no Senhor, aquele que anda direcionado pelo Senhor. Porque o seu corpo, se o seu interior estiver feliz, o seu corpo também estará feliz, irá corresponder. Mas o que carrega a sua inveja, carrega a podridão para os seus ossos. Porque nossa palavra aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que a inveja é a podridão, que ela pode fazer correr até os nossos ossos. A palavra do Senhor fala. A inveja, muitas das vezes, os leva as pessoas, o invejoso, ele quer ter o que você tem, ele quer viver a sua vida, ele não consegue te ver outra pessoa feliz, ele não consegue ver outra pessoa progredir, porque apesar de ele dizer que você não vai capaz de não conseguir, mas quando ele vê os seus progressos, as suas conquistas, ele não consegue ser feliz com a sua felicidade, porque a Bíblia fala aqui que essa é inveja, e a inveja é podridão, ela consome por dentro, porque fala que ela é podridão para os ossos, porque ela corrói. A inveja corrói, não é algo que se parece por fora, mas é uma coisa que muitas pessoas, até mesmo os cristãos, carregam dentro de si. Ela se manifesta aos poucos dentro de si, corroendo o que está dentro, não o que está fora para ser visível. E vai empodrecendo as pessoas, porque ela carrega muitas das coisas, ela deseja, ela almeja coisas que não são para elas, coisas que ela devia se alegrar com seu irmão, ela acaba querendo para si própria, mas ela não quer passar pelo que você passa, ela não quer sentir as suas dores, e ela não quer viver a sua vida, ela quer somente aquilo que você tem, os seus benefícios, elas almejam. A palavra do Senhor se fala, esses tolos, o que está no interior dos tolos se faz conhecidos. Se faz conhecido, meus irmãos. Podemos perceber. Mas fala que essa própria malícia é lançado fora o ímpio. Porque, meus irmãos, é lançada essa malícia sobre muitas pessoas. É o que vem mais oprimido, muitas das vezes, muitas pessoas. Porque a palavra do Senhor fala, se alegram que se alegram, choram que se choram contigo. Porque a nossa esperança está no Senhor. Sabemos hoje, então, com essa palavra, buscar sabedoria. Que buscam a sabedoria, mas não carregam nenhuma prudência, é um conhecimento fácil, é um conhecimento raso. Porque as suas próprias razões, é o seu próprio engano, os seus próprios caminhos. E falam que os seus pecados, meus irmãos, eles são multiplicados, irmãos, e levam a ruínas. Muitas pessoas acabam sendo levados por opiniões de pessoas. Irmãos, vamos aprender a não sermos guiados por opiniões de pessoas, que tem muitas pessoas, a própria João fala que elas não se faz alegre com as nossas conquistas,
Talvez você tenha falado muitas das coisas, projetos, planos, sonhos, aqueles que o Senhor tem projetados para a sua vida, e você tem falado por muitas pessoas, e muitas dessas pessoas, talvez, meus irmãos, não tenham se alegrado, não tenham entendido o trabalhar de Deus na sua vida, ou simplesmente não conseguem entender como é que o Senhor pode fazer algo com uma pessoa que talvez, aparentemente, parece tão pequena, parece talvez incapaz para conseguir essa conquista, ou talvez possa estar na posição que o Senhor te colocou. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. Esses invejosos não conseguem ser felizes, não conseguem, porque fala que a sua carne toda, o seu corpo todo está podre. Mas aquele que se alegra, meus irmãos, com o Senhor, aquele, meus irmãos, que carrega a direção do Senhor, esses, meus irmãos, justos, serão até a morte. Eles permanecem confiantes. Se foi o Senhor que te prometeu, permanece confiante, meus irmãos, que Deus te dá sabedoria para que você confunde esses tolos, esses invejosos, meus irmãos. Então, saiba para quem você conversa, para quem você projeta os seus planos. Fala com o Senhor, converse com o Senhor. A inveja, a palavra do Senhor fala que ela é bem poderosa, meus irmãos. Ela é pior do que qualquer olhar, pior que a macumba, meus irmãos. Porque ela não demonstra, meus irmãos, muitas das vezes assim facilmente. Muitas das pessoas estão perto de você, mas estão se corroendo por dentro, com suas vitórias, com suas conquistas, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E elas estão acabando de deixar suas vidas, irmãos, estão se desgastando por dentro, meus irmãos. Muitas vezes nós também ficamos tão preocupados com tantas coisas, muitas das vezes esquecemos de cuidar de nós por dentro. Também somos corroídos, consumidos por tantas coisas que nos acontecem durante os dias, obrigações, deveres. E que esquecemos de falar com o Senhor: Senhor, me dá um coração prudente. Porque no coração prudente há sabedoria e há justiça de Deus, a qual todos não podem conhecer. Porque não entende como você glorifica, como você exalta, como você canta. Talvez nessa casa humilde, talvez você nessa enfermidade, que talvez esteja passando dentro do teu lar, os todos não podem entender. Porque há uma felicidade. E quando há uma felicidade no nosso interior, que deixamos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, essa felicidade, meus irmãos, ela sustenta todo o nosso corpo. Ela é vida para o corpo, o nosso corpo humano. Então hoje seja feliz. Entregue na mão do Senhor. Porque como um ditado, que a pressa é inimiga da perfeição. Apesar de muitas vezes estamos apressados, esquecemos que muitas das vezes falar com o Senhor: Senhor, me ajude a carregar a confiança, me ajude a ser prudente, me ajude, Senhor, a permanecer na confiança, Senhor. Não deixa, Senhor, que esses que me envergonham, Senhor, caia em mim o furor no meu coração. Eu quero ser um servo de Deus, alegre e prudente, andando na sua sabedoria. Faça a oração hoje para o Senhor, converse com o Senhor. Seja feliz. E se por acaso você tem uma promessa e algo está vendo se cumprir e passar sobre a vida de outras pessoas, não critique, não murmure com o Senhor. Creia que o Senhor se alegra do servo prudente. Ele se alegra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está contemplando, meus irmãos, aquilo que é mal, aquilo que é bom. E que você possa proferir palavras de vidas. Não para palavras de perversidades que possam oprimir e deprimir o seu espírito ou o espírito de outras pessoas. Talvez muitas das vezes são lançados sem querermos, acabamos lançando palavras e acabamos
oprimindo outras pessoas também. Faça hoje de sua casa, do teu coração, um grande tesouro para sua alma descansar, para que você consiga passar pelas suas necessidades, na confiança, na longanimidade do Senhor, no entendimento da palavra. Que você venha ser uma verdadeira testemunha que desvia das mentiras e dos olhos daquilo que não são para ti, que não atrai para ti, daquilo que o Senhor não projetou para você. Aprenda a entender e aceitar aquilo que Deus te deu e cuidar daquilo que Deus te deu. Porque o homem sensato, ele não desvia os seus olhos, nem os seus lábios, porque nele não há conhecimento algum, porque ele não procura conhecimento, ele não tem direção. Porque somente no seu coração você conhece a sua própria dor, você conhece o que você tem passado. O estranho não pode, meus irmãos, entender. Muitas das vezes, por isso carrega uma grande inveja, onde se fala, porque ele não consegue, esse invejoso, participar da sua alegria. Mas em nome do Senhor Jesus, se alguma palavra for lançada sobre você, que esse sonho é grande demais, que esse serviço não é para você, que esse lugar vai ser difícil para você, irmão, se foi o Senhor que projetou, está nos planos do Senhor, creia que nenhuma palavra proferida, nenhum invejoso vai, em nome do Senhor Jesus, acabar com esses planos que Deus planejou para você. Eles irão se cumprir, mas a sua alma tem que estar descansando no Senhor. E você tem que ir buscando direção de Deus, entendimento, pedindo ao Senhor para que te mostre o caminho. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele vai tirar todas as barreiras, em nome do Senhor Jesus. Mas permaneça justiça no seu coração. A justiça. Porque Deus se alegra desses. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, obrigado. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Meu Pai amado, abençoa, meu Pai, essa pessoa hoje, esse jovem, essa irmã. Essa pessoa, muitas das vezes, está começando a caminhada, Senhor. Meu Pai, que não entende muitas das vezes porque essas coisas estão acontecendo na sua vida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, meu Pai, que talvez estão desanimados, foram proferidas palavras de inveja contra a sua vida, meu Pai. Talvez foram palavras que foi, meu Pai amado, que amarguraram o seu coração. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço a Ti, junto com essas pessoas, meu Pai, que o Senhor entre, meu Pai, faça uma limpeza nesse coração, Senhor. Meu Pai amado, que, meu Pai, mais que nós sabemos, meu Pai, que os justos carregarão a sua palavra até o fim, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, agora, meu Pai, possa se edificar, possa carregar essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai, fazendo, meu Pai, esse coração, muitas das vezes, está triste, meu Pai. Talvez por alguma palavra pronunciada por esses invejosos, meu Pai. E talvez que tenha até caído furor no seu coração, meu Pai. Que o Senhor hoje, nessa tarde, meu Pai, eu peço a Ti, encarecidamente, meu Pai, pelo Teu grande amor, Jesus Cristo, por nós, meu Pai, que nos ensina a ter esse coração, meu Pai, perdoador, um coração prudente, cheio de sabedoria e permanecer na promessa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que ajuda essa pessoa, meu Pai, nessa caminhada, meu Pai. Que ela conheça, meu Pai, permaneça no Seu conhecimento, Senhor. Que ela não venha se corroer, meu Pai, muitas das vezes, no seu coração, por aquilo que o Senhor, às vezes, tem preparado para outros, tem entregado. Talvez eu tenha dito quanto tempo esse homem, essa mulher, esse jovem. Senhor, por que isso não acontece? Todos prodigam, Senhor, nos ensina, meu Pai, a esperar no Teu tempo, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a ter entendimento, Senhor. Que o Seu Santo Espírito, meu Pai, possa descer, nos conduzir, meu Pai, nossa vida, nosso caminhar, meu Pai. Pai amado, que nós possamos hoje, meu Pai amado, ser limpos, purificados por Ti, Senhor. Que o Senhor, meu Pai amado, compadece do necessitado e que os sabe honrar os seus irmãos, meu Pai. Meu Senhor, meu Pai amado, nós Te agradecemos por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado e por aquilo que o Senhor tem nos colocado, meu Pai. Onde o Senhor tem nos colocado, Senhor, que possamos nós
meu Pai, ser sábios, saber edificar, meu Pai amado. Não saber derrubar com nossas próprias mãos, Senhor. Que nós venhamos nos desviar dos maus caminhos e desprezar, meu Pai amado, aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, Senhor. Pai amado, porque sabemos, meu Pai amado, que o Senhor, meu Pai amado, pode nos purificar. Mas os sábios, meu Pai, eles conservam pelos seus próprios lábios, suas próprias direções, meu Pai. Mas que hoje, meu Pai, nessa tarde, Senhor, faz, meu Pai, desviar desses maus caminhos, meu Pai. Faz, meu Pai, homens e mulheres sensatos, meu Pai, amados. Que nossos lábios, meu Pai, possam proferir conhecimentos, palavras de sabedoria, meu Pai. Nosso coração, Senhor, o Senhor conhece, meu Pai, aquilo que nós temos carregado. Mas os estranhos, meu Pai, não conhecem os de fora, meu Pai. Não sabe, meu Pai amado, que temos passado e que temos enfrentado, meu Pai, para alcançar esse lugar onde o Senhor nos deu. Meu Pai amado, ensina, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, ter paciência a esperar nossas promessas, meu Pai. E não transgredir nossos pés, nossos corações, nossas bocas, Senhor. Que possamos ser fortificados na palavra, Senhor. Pai amado, porque, meu Pai amado, nós cremos em Ti, Senhor. Meu Pai amado. E nós, Pai, trabalhamos para Ti, meu Pai, nessa obra, Senhor. Que podemos nós ficar na palavra, meu Pai. Que ela seja levada, meu Pai amado, com clareza, com pureza, meu Pai. Nós vemos, meu Pai, todos os dias aborrecer, meu Pai amado, os nossos inimigos, meu Pai. Que nós não possamos, meu Pai amado, aborrecer eles, meu Pai, porque das nossas bocas não sairão aquilo que muitas vezes que eles querem que saia. Não iremos nós proferir, meu Pai amado. Pai, porque agora, meu Pai, nós aprendemos a ser direcionado, meu Pai, pelo Seu Santo Espírito, meu Pai amado, e desprezamos o pecado, meu Pai, porque nós Te amamos, meu Pai, porque aqueles que Te amam, meu Pai amado, não praticam mal, Senhor, mas nós praticamos o bem, porque nós aprendemos, meu Pai, porque essa é a nossa grande riqueza, meu Pai, a sabedoria que o Senhor nos dá. Hoje nós, meu Pai amado, somos a testemunha verdadeira. Salvos, somos vivos, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai amado, nos resgatou, meu Pai amado, nos tirou, meu Pai, daquele mundo, meu Pai, a qual muitas das vezes foi proferido palavras, meu Pai, para nossas vidas. Mas o Senhor nos tirou, o Senhor nos capacitou, Senhor. E queremos mais cada dia aprender de Ti, meu Pai amado. Meu Pai amado, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai amado, fazer a Sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Pois somos necessitados, meu Pai, da Sua presença, do Teu Santo Espírito todos os dias na nossa vida. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Meu Pai amado, que nós possamos, meu Pai, permanecer na palavra, permanecer, meu Pai, debaixo das Tuas bênçãos e debaixo dos planos, dos projetos que o Senhor decretou para nós. E possamos entender, meu Pai, e confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu Pai, meus irmãos, nessa tarde. E que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhe. Em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um coração prudente e cheio de sabedoria do Santo Espírito Santo de Deus. Amém.